Bem, eu estou rindo porque, além da dificuldade de isolarmos aqui o som, de tratarmos o som, em virtude desse trânsito interminável aqui em Boa Viagem, Recife, ainda tem um cachorro, que hoje em dia é pet, não é verdade? É o cachorro pet, que fica ansioso, né, por atenção. Muito bem, pessoal. Hoje o nosso bate-papo é sobre uma provocação existencial que está contida nesse livro espetacular de Dino Buzzati, que é O Deserto dos Tártaros. Esse italiano jornalista, ele nos presenteou com uma provocação um tanto assim bem, vamos dizer, bem contundente. Carlos, olha, você vai falar sobre o livro. Olha, a nossa vibe não é falar sobre o livro especificamente. Existem, inclusive, outros canais aí no YouTube que tratam, né, de resumos de livros de uma maneira exemplar. A nossa intenção é pegarmos, como fizemos anteriormente, essas provocações existenciais e tentarmos conversar um pouco com ferramentas que o existencialismo, como filosofia, como corrente filosófica, nos apresenta. Não é fazer filosofia, cuidado, tá, pessoal? Fazer filosofia é uma coisa, como o próprio Sartre disse, uma coisa para técnicos. Estudar filosofia requer você ter um conhecimento da tradição filosófica, e o existencialismo não foge disso. É muito difícil a pessoa chegar e entender bem, profundamente o existencialismo sem conhecer isso. Na verdade, eu estou sendo até assim, um tanto moderando um pouco as coisas. Na verdade, para se estudar isso como uma corrente filosófica, é indispensável a tradição filosófica. Não se estuda, por exemplo, existencialismo sem se conhecer fenomenologia. E daí ela vai trazer tudo o que tem em termos de corrente filosófica, desde antes de Platão. A nossa finalidade é o quê? Utilizarmos alguns aparatos que a filosofia existencial, que o existencialismo nos apresenta, para nós construirmos algo de positivo na nossa vida diante de provocações severas, como a de Dino Buzzati, em Deserto dos Tártaros. Esse livro trata de um oficial, um jovem oficial, que vai para um forte de fronteira, o Forte Bastiani, e ele relata a sua experiência, aliás, a sua experiência desde o caminho do forte, durante o forte, as visitas que ele faz à cidade, que ele retorna, são repletas de provocações. E o livro trata exatamente do quê? Bom, entre outras coisas, né, porque é rico, entre outras coisas, ele trata dessa aposta na imobilidade, né? Essa aposta numa vida feita de repetições, feita de uma rotina repetitiva, sustentadas pela expectativa de algo que provavelmente jamais acontecerá, mas que pela sua grandiosidade, pela sua promessa de vitória, pela sua promessa de destaque, de realização, sustenta uma vida praticamente inútil e que se esgota naquilo. Né? O deserto dos Tártaros, justamente, é a paisagem que o Forte Bastiani apresenta aos militares que estão aquartelados, como essa perspectiva de uma possível guerra que não acontece, que não está acontecendo, na verdade, né? Que não está acontecendo, e sempre na expectativa daquela glória, sempre na expectativa daquele evento, que, ao não acontecer, esgota a existência daquelas pessoas que vão se ajustando na rotina das repetições. O livro ele é muito mais do que interessante, ele chega mesmo a ser realista, porque, além de jornalista, o autor, ele também tem experiências militares, tanto como jornalista, é, 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 fazendo trabalhos durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente na África, como também antes mesmo da guerra, servindo, e para quem passou pela vida militar, como eu passei, percebe nele uma autenticidade nos relatos que é incrível, é super realista. É incrível você ver também na literatura, na obra de Buzzati, essa interferência de Kafka no Tolkien, na maneira como ele vai desenvolvendo suas reflexões, vai desenvolvendo os raciocínios em torno do ambiente. Bem, essa é a nossa provocação.
Nós não vamos nos alongar muito para não ficar um vídeo cansativo, mas essa é a nossa provocação. Todos nós corremos o risco de levarmos ou de ocuparmos o nosso tempo com essas repetições inúteis, com essas situações que esgotam a nossa vida, com a perspectiva de algo que não se realiza, mas que nos sustenta, inclusive o que nos sustenta é a perspectiva. Essa perspectiva ela tem um toque de grandeza que, quando nós a repetimos e ouvimos no tom da nossa própria voz, temos a impressão de que estamos envolvidos em algo elevado, algo cuja vida se sustenta, algo que vale a pena ocupar-se. E quando, na verdade, nós envelhecemos nisso. Bem, pessoal, como é que nós podemos pedir amparo ao existencialismo diante de uma situação dessa? Olha, o existencialismo ele diz que a existência ela precede a essência. Isso quer dizer que nós somos senhores das nossas decisões. Aquilo que muitas pessoas repetem, inclusive nos meios religiosos, olha, não importa o que as pessoas fazem com você, mas sim o que você faz com as pessoas fazem com você, é uma frase eminentemente existencialista. E é exatamente isso. Como assim? Bem, a ideia é nós termos consciência da condição de regermos a nossa própria vida, sem determinadas bengalas, sem determinadas muletas, que, embora nos movimente, elas nos atolam, porque nós estaremos ali subordinados a tomar as decisões por conta de outros fatores. Como assim? Haverá um outro poder sobre nós, ocupando o espaço onde nós deveríamos ocupar, onde nós deveríamos ser senhores, senhoras dessas decisões, dessas escolhas. Sartre mesmo fala que o existencialismo é um tremendo de um otimismo, é sério, é um tremendo de otimismo, ao contrário do que muitas pessoas falam, né? É um tremendo de otimismo, um otimismo realista, porque nós não estamos sustentando a nossa alegria, a nossa realização em algo invisível, algo que talvez não exista, algo que talvez nunca venha a acontecer, algo que se assemelha ao deserto dos Tártaros, que nos promete grandes coisas, mas que na verdade é um grande vazio. Quando nós encontramos em nós mesmos essas qualidades de transformarmos a nossa existência, transformarmos as nossas vidas, nós vencemos muitas coisas. Nós vencemos o desafio de nos desenlaçarmos de uma relação opressora, de uma relação que nos ofende, que nos humilha, que nos joga para baixo. Nós conseguimos mudar a nossa condição, inclusive profissional. Mesmo com todas as dificuldades, nós começamos a encontrar o espaço para adquirirmos mais cultura, mais conhecimento, e a partir desses movimentos, novas oportunidades surgem. Não esperemos surgirem oportunidades na inanição. A inanição é repetição. A inanição é repetição. A imobilidade sempre se repete, as coisas passam e voltam e nós não percebemos. E quando nós percebemos ao longe. Percebemos pela notícia da vida de outras pessoas que, se nós não tivermos cuidado, nós começamos a invejá-las, começamos a julgá-las de uma maneira ressentida, pensando que foi a sorte que as presenteou, quando não foi nada disso. Foi o movimento que elas fizeram que abriram novas oportunidades. Aquela ideia, onde é que você quer chegar? Eu não sei onde eu quero chegar, eu quero sair daqui. Pronto, esse é o pontapé inicial. Fazendo isso, as coisas vão surgindo, coisas que às vezes são impensáveis. Eu vi isso, por exemplo, na minha própria existência. De repente eu comecei a me movimentar num campo completamente diferente da minha esfera profissional e muita coisa, mas muita coisa mesmo, e a vida criou um outro brilho. É sério, eu posso dizer exatamente isso como um testemunho, porque foi de fato aconteceu. Pois bem, nós recomendamos a obra do Deserto dos Tártaros, por quê? Porque, de repente, isso pode nos ajudar. Em que sentido? O mal-estar. A angústia, a verdade. Aquele mal-estar de nos reconhecermos no forte Bastiani, sendo sustentado pela expectativa do que não acontece,
ficando satisfeito com aquelas repetições e vendo à sua volta também aqueles que se repetem, aqueles que comungam dessa mesma ideia. De repente a gente se toca nisso. De repente esse livro nos cutuca, nos provoca, como se fosse a pergunta sagaz de um terapeuta. Como se fosse a pergunta sagaz de um terapeuta. E diante daquela provocação, é importante lembrarmos que nós podemos mudar. Nós vamos sobreviver a isso tudo. É verdade. Nós venceremos, amanhã nós acordaremos e tudo terá passado, mas nós continuaremos. E isso daí quer dizer que nós poderemos movimentar esse novo dia. Pois bem, essa é a dica. Né? Carlos, você pretende chegar em algum lugar com esses bate-papos existenciais, tentando dividir algo positivo? Porque a ideia no momento é essa, é dividirmos algo positivo. Sim, pretendo chegar assim, mas isso é uma surpresa. É verdade, isso é uma surpresa. No momento, o que nós queremos criar, o que estamos aqui fazendo, que é o nosso desafio, é abrirmos esse espaço para nos alimentarmos com algo positivo que nos ajude a vencer as dificuldades da vida. Mas mais à frente, nós temos a ideia, né, de mais à frente elaborarmos algumas coisas a mais que possam, além de servir desses pontapés para frente, com a ajuda dessas ferramentas existenciais, da literatura, da arte e assim por diante, nós podemos também criar outras fontes de conhecimento, de distração das ideias e de enriquecimento da nossa subjetividade. Legal? Bom, pessoal, uma boa leitura. Fica aqui a recomendação, mais uma vez, Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Se vocês quiserem resumos dos livros, vocês podem encontrar aí pela internet. Eu recomendo que vocês leiam o livro antes dos resumos, né? Eu recomendo isso, que depois os resumos que a pessoa ouça, tal, assista, a pessoa consegue comparar suas próprias conclusões com aquilo que os especialistas têm a nos trazer. Mas fica a dica dessa leitura, ok? Até a próxima gravação e a gente se esbarra. Grande abraço.